Salve, salve galera! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula de Teoria das Estruturas. Estou com saudade da aula de forma presencial para vocês, mas o recurso que a gente tem hoje é esse, né? Então vamos que vamos fazer o nosso melhor. Espero que vocês se empenhem e contem comigo aí para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Deixa eu botar um slide aqui. Bom, na aula de hoje, então, nós vamos começar a falar sobre esforços internos em estruturas, principalmente vigas e pórticos, pilares. Até o momento vocês estavam trabalhando, né, calculava a reação de apoio e trabalhávamos apenas com esforços internos em treliças, esforço axial, tração ou compressão. Agora vão surgir alguns esforços novos aí. Então vamos lá, né? Antes de começar a explanação propriamente dita, é importante que vocês tenham alguma indicação aí de materiais para consultar de forma mais completa, né? Algum detalhe que talvez possa ficar em dúvida. Então eu tenho aqui para indicar para vocês alguns livros que já estão mencionados na nossa bibliografia básica do semestre e eu quero destacar alguns capítulos. Inclusive esse livro, o primeiro aqui do Beer, capítulo 7, nós utilizamos na disciplina de Mecânica Geral. Tem bastante coisa, inclusive vocês verão que eu peguei um exemplo que eu trouxe para hoje, que foi extraído desse livro. Muito bacana a dinâmica, né, que esse autor utiliza. A didática dele é bem interessante. Outros livros também que eu sugiro que vocês deem uma olhada, pelo menos, é o livro do Hibbeler, capítulo 4, tem uma parte muito interessante também, que trata desse assunto aí de esforços internos em vigas, em membros, né, que ele costuma usar muito essa palavra membro estrutural, que na verdade a gente trabalha com um termo mais aqui como elemento estrutural, mas é a mesma coisa. Tem do livro do Cassimali também, capítulo 5, e o do Litt, capítulo 5 também, né? Tem o mesmo nome aqui, só para vocês relembrarem, eu trouxe aqui as capas dos livros para não se confundirem, né? Principalmente esse aqui do Hibbeler, porque ele tem a versão que a gente utilizou em mecânica, e era uma da capa azul. Então, esse aqui agora, o outro era estática, esse é a análise das estruturas. Aqui só para situar vocês também, né, onde nós estamos entrando a partir dessa aula, né, nesse próximo assunto que nós veremos na disciplina de Teoria das Estruturas, é os tópicos que eu enumerei aqui. Nós vamos ver a parte então de forças internas em vigas, pilares e pórticos. Lembrando que pórtico nada mais é do que a associação desses dois elementos estruturais aqui, né? Nós vamos trabalhar com os elementos planos, bidimensional, isostáticos. Além disso também, né, aprenderemos a fazer construção de diagramas de esforço normal, força cortante e momento fletor, relações entre o carregamento, o cortante e o momento fletor. Vocês vão ver que em certas situações eu consigo conferir os resultados e também construir o diagrama de uma maneira muito mais simples, né, do que ficar fazendo tão passo a passo. Isso é mais o fim da nossa disciplina. Vocês vão ver a relação que existe entre esses dois elementos aqui e o carregamento. E também faremos a determinação das reações, forças e momentos internos de pórticos planos estaticamente determinados. Vocês vão ver que dependendo da condição que eu tenho, eu posso ter pórticos triarticulados. Também aqui eu não mencionei, mas nós iremos trabalhar com vigas Gerber. Essa parte de conceituação, quando chegar o assunto, vocês vão entender melhor. Mas a parte final aqui de estaticamente determinados é o que nós iremos trabalhar na disciplina de Teoria 1. Teoria 2, nós trabalharemos coisas semelhantes, só que entrarão as estruturas aqui que são hiperestáticas ou estaticamente indeterminadas. Dando sequência então ao desenvolvimento, né, desse conteúdo novo aí, eu quero aproveitar a oportunidade para relembrarmos alguns conceitos que vimos ainda no início do semestre. Conceito de força normal, cortante e momento fletor. No próximo slide eu vou mostrar uma figura só para relembrar melhor isso daí. Mas aqui nesse slide diz o seguinte, ó, as forças normal, cortante e o momento fletor podem ser determinadas em qualquer ponto com a aplicação de equações de equilíbrio, à esquerda e à direita de uma seção imaginária da estrutura. Ou seja, aqui nós temos um exemplo, né, de um diagrama de linha que pode representar um elemento estrutural. Eu poderia escolher qualquer ponto para fazer a análise do esforço que está ocorrendo ali de forma interna. Por exemplo, nessa seção S, né,
eu poderia verificar quais são os esforços, né? O esforço normal que atua nesse ponto, força cortante e momento fletor. Tudo isso eu poderia fazer analisando a estrutura pela direita, né, adotando esses elementos aqui até aqui, ou eu poderia avaliar pela esquerda. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês qual que é a particularidade de cada caso. Em geral, a gente adota, né, olhar para o lado que tem menos informações, menos forças atuando nesse elemento. Em geral, vocês vão ver que o resultado final é o mesmo. O que muda é a quantidade de operações matemáticas que nós teremos que fazer. Os dois lados, os dois métodos, têm as suas vantagens e desvantagens. Tem que tomar cuidado só para não esquecer nada, né? Aqui então nós conseguimos visualizar, né, os nossos vetores que representam esses esforços. É uma outra viga, mas dá para conseguirmos visualizar bem isso. Eu tenho então aqui a indicação de 3 vetores com uma setinha, né, uma ponta com um triângulozinho só, e tem outros 3 com 2 setinhas na ponta desse vetor. Qual que é a diferença de um e outro, né? Esses 3, 1, 2 e 3 aqui, representam esses primeiros elementos de força normal, sendo que esse vetor 1 seria justamente o nosso vetor normal. Normal por quê? Observem que a área, né, da seção transversal seria justamente esse retângulo, né, que surge aqui. Normal a ele seria então essa direção que forma um ângulo de 90 graus a essa superfície. Então eu tenho esse esforço normal. Esse esforço poderá ser de tração ou de compressão. E temos aqui ainda também duas forças cortantes. Eu posso ter a cortante na direção do eixo Y, veja que ela é paralela a esse eixo, e posso ter também a cortante na direção do eixo Z. Não falei, mas a força que seria normal, ela é paralela a esse eixo X, para essa situação, pessoal. Porque se eu pegasse a seção, por exemplo, aqui, em outra direção, né, que eu tenho outro eixo, inclusive, nesse caso aqui, né, o eixo está diferente um pouquinho, é como se essa figura tivesse sido girada aqui, eu teria outro elemento para ser o meu eixo normal. Nesse caso aqui, foi o eixo X, depende de onde eu estou cortando a seção. E além disso, nós temos aqui também a representação de 3 momentos. Lembrando que momento, nós vimos essa equação lá em mecânica geral, mas momento basicamente é uma força vezes uma distância. Lembrando que esses elementos precisam ser perpendiculares entre si, força e distância, né? Então nós temos aqui um momento chamado de torsor, assim como a força normal, ele seria o único. Torsor é em torno do próprio eixo. Imagina o movimento de torção realmente que pode acontecer. E temos aqui dois outros elementos, os 5 e 6, que representam momentos fletores. O momento 5, por exemplo, ele significa que há flexão em torno, né, de um eixo paralelo a esse eixo Y. E o eixo 6, né, o vetor 6, representa o momento nessa direção em torno do eixo Z. Aqui é aquele momento que eu disponibilizo para vocês a espuminha, para ficar fácil de vocês trabalharem. Sugiro que, se for possível, tentem, né, encontrar uma esponja, alguma coisa, e simular esses movimentos aqui, né? Inclusive, a gente utiliza aqui a regra da mão direita para facilitar algumas definições. Mais à frente eu posso gravar um vídeo, alguma coisa, mostrando esse detalhe para vocês. Então, só para ficar aqui registrado, tá aí então os conceitos que nós trabalharemos, né, nessa aula, nesse assunto daqui para frente. Procedimento para análise. Para calcular então essa seção ou o esforço que está ocorrendo em cada uma das seções, eu tenho algumas formas possíveis para isso. Aqui tem um procedimento básico, não é sempre que eu vou segui-lo, mas em geral eu consigo resolver qualquer questão pensando nessa sequência. Primeiro, calcule as reações com a aplicação das condições de equilíbrio para toda a viga. Então isso aqui vocês já estão acostumados a fazer, né? Para treliça é o mesmo conceito. Segundo, corte a viga em seções, no ponto onde se deseja obter as forças internas. Então eu vou escolher qual ponto eu quero avaliar. Faço o corte. Terceiro,
seleciono a parte da viga com o menor número de cargas e reações para fazer a análise. Então eu posso olhar ou pela esquerda ou pela direita. O resultado final vai ter que ser o mesmo. Inclusive isso aí é a dica para vocês verificarem se o cálculo está ou não de acordo com o que era esperado. E por fim, encontre as forças internas com a aplicação das equações de equilíbrio para a seção da viga. Essas equações de equilíbrio eu não coloquei aqui, mas são justamente aquelas equações que farão com que o nosso corpo, o nosso membro estrutural, como o Hibbeler gosta de chamar, ou o nosso elemento estrutural, permaneça estável. Eu tenho então, considerando aí os três movimentos possíveis, 2 de translação e 1 de rotação, eu tenho o somatório das forças em x e y e tenho também o somatório dos momentos, que seria em torno do eixo z, considerando o bidimensional. Se eu estiver trabalhando de forma tridimensional, eu tenho então 3 equações de momento e 3 equações de forças. Aqui só para fazer uma relação, nesse momento que vocês estão vendo a disciplina de teoria das estruturas, vocês também estão vendo a disciplina de resistência dos materiais. E aí talvez elas se aproximam muito. Mas o que acontece? O que diferencia basicamente uma da outra com relação a esse assunto de forças e tensões? Nós vamos fazer aqui então a análise de força, por exemplo, normal. Eu posso ter a aplicação dessa força no sentido axial. Poderia ser tração ou compressão. Força de tração, força de compressão. E qual que é a diferença? Lá em resistência dos materiais, vocês vão trabalhar com a tensão. Então, a tensão, lembrando de física, é aquele conceito de força sobre área. Então, aqui eu vou preocupar apenas, em teoria, com os esforços, e em resistência dos materiais eu me preocupo também com a seção transversal. Ok? Isso para esse assunto aqui de construção de diagramas. Porque depois, quando nós formos trabalhar com o cálculo de deslocamento das estruturas, eu preciso levar em consideração também o módulo resistente, que conta com o módulo do material, o módulo de porta. 1, 2, 3. Porque quando nós formos trabalhar com parte de deslocamento, movimento das estruturas, eu precisarei levar em consideração o módulo de elasticidade e também a inércia, que leva então em consideração a área e a seção transversal desse elemento. Ok? Então fica aí a dica para vocês. Teoria das estruturas, nós nos preocuparemos com o esforço propriamente dito. Então eu tenho aqui que esforço normal provoca tensão de tração ou compressão. Tenho aqui também o esforço cisalhante, ou a tensão de cisalhamento, que é provocada pela força cortante. Já para a representação de tensão ou de força de torção e de momento fletor, eu tenho que levar em consideração a força e um eixo para essa força gerar de fato a torção ou o momento fletor. Diagrama de esforços internos. O que são então esses benditos diagramas de esforços? Os diagramas de esforços são recursos gráficos que permitem identificar de maneira rápida o tipo e a grandeza do esforço ao qual a estrutura estará sujeita. Inclusive eu quero destacar essa palavra rápida. Aqui, o rápido é apenas para visualização, porque é importantíssimo que o engenheiro que atua nessa área aí de análise estrutural seja bastante detalhista, talvez ele vai ter que voltar, verificar os cálculos e ter certeza daquilo que está fazendo. Okay? Então, o rápida é apenas no sentido de visualização rápida. Então, eu consigo ver o tipo, que tipo de esforço eu tenho. Poderia pensar, então, esforço normal, cortante, momento fletor, momento torsor. Inclusive, eu coloquei aqui as duas palavras, porque se vocês procurarem no dicionário aí, vocês vão encontrar as duas, Não sei gramaticalmente ou de acordo com acordo ortográfico qual que é o certo, mas já encontrei em livros, os dois tipos. Pode ser que esse aqui seja mais próximo de estar certo por conta de vir de torção. Não sei, mas esse aí não vamos entrar nesse mérito agora. E a grandeza, então nós vamos ter o tipo e qual que é a intensidade desse esforço que vai estar atuando na nossa estrutura. Aqui só para visualizar, então, o que foi
apresentado no slide anterior, nós teríamos uma viga biapoiada. Ah, mas como que eu sei que essa viga é biapoiada, se eu não estou vendo aquele símbolo que eu estou tão acostumado a trabalhar? Pelo simples fato de termos uma reação horizontal e uma vertical, e outra vertical aqui, eu consigo definir que o apoio que estaria sendo colocado aqui do lado esquerdo tem que ser um apoio do segundo gênero, e o apoio que estaria aqui à direita, um apoio do primeiro gênero, né? Depois vocês deem uma revisada nesses conceitos. E o que fala sobre visualização rápida é o seguinte, ó, por exemplo, para a força cortante, eu consigo visualizar para qualquer seção dessa viga qual que é o esforço, qual que é a intensidade dessa força cortante, sem que eu tenha que escolher, por exemplo, uma seção nessa região. Eu tenho que fazer todo aquele cálculo, olhar para um lado ou olhar para o outro e chegar nesse valor. Com o diagrama pronto, eu consigo bater o olho e visualizar a intensidade desse esforço. Então nós temos aqui força cortante, inclusive uma unidade pouco usual, né, de tonelada, e força axial. Então eu vejo uma compressão nesse trecho da viga. Vou comparar esse diagrama aqui para vocês verem que ele é bem simples da gente enxergar. Imagine que eu tenho um apoio, né, então que está segurando essa viga no sentido horizontal, e aplico no meio da viga mais ou menos uma força na direção axial, como se fosse uma parede aqui e eu estou puxando essa viga nesse sentido. Quando eu faço um corte em qualquer lugar, em qualquer região entre esse ponto e esse, se eu olhar pela esquerda ou pela direita, eu consigo perceber que essa estrutura está sendo comprimida por uma força de 3 toneladas. Né? De qualquer um dos lados eu consigo ver. Já, se eu fizer um corte nesse ponto e olhar, por exemplo, pela direita, eu percebo que não há nenhuma força comprimindo essa região. E se eu olhasse pela esquerda, o que eu enxergaria? Eu tenho uma força de 3 tendendo a comprimir essa região e outra força de 3 tentando tracionar. Ou seja, essa e essa seriam anuladas. O resultado final é o mesmo, né, de zero, ou seja, não tem uma força axial atuando aqui. E o momento fletor também, de forma bem simples, eu consigo visualizar aqui nesse diagrama a região que está sendo mais solicitada da minha estrutura. Inclusive, para fazer dimensionamento de vigas, eu preciso me preocupar com esse ponto, que é o ponto de tração. Então a gente vai desenhar sempre aqui a figura do lado que está tracionando. Inclusive, essa representação que está sendo mostrada aqui é adotada por autores como Hibbeler, como Litt, só que na prática nós vamos inverter essa convenção. Daqui a pouco eu mostro isso para vocês. E aqui tem algumas outras particularidades também, um carregamento um pouco diferente. Consigo ver que é uma viga biapoiada. Ah, mas qual apoio aqui é do segundo gênero? Na verdade, para essa viga eu nem preciso me preocupar com isso, porque eu não tenho uma força horizontal. Né? Se eu tivesse essa força, obrigatoriamente eu teria que ter algum vínculo que segura a estrutura, né, que impede ela de fazer esse movimento horizontal. Nesse caso eu não tenho, mas não tem essa necessidade. E tem algumas particularidades, um carregamento distribuído de forma linear e tem também a aplicação de um momento concentrado. Esses detalhes referentes a isso que está aparecendo aqui, nós vamos ver com mais calma aí quando estiver fazendo alguns exercícios. Okay? Exemplo de diagrama de momento fletor e cortante. Então essa figura aqui eu peguei lá do livro do Beer, e depois, se for possível, vocês dêem uma olhada lá para aprofundar mais. Tem outros exemplos lá. É uma viga biapoiada com carregamento concentrado. Né? Para facilitar a nossa vida, está bem no meio do vão. Eu sei que muitos de vocês não gostam de lidar com estruturas algébricas, mas acaba que isso aqui é muito interessante, esse recurso, né? É muito interessante para ajudar a gente a entender a essência do que precisa ser feito, e não apenas ficar treinando com números. Então L seria o comprimento total dessa viga, e P é um carregamento genérico. Eu poderia substituir isso por qualquer valor que me interessar. Primeira coisa, então, né, seguindo aquela receita, aquele procedimento, determinam-se as reações de apoio. Aqui, né, uma estrutura simétrica com carregamento centrado, é bem simples de verificar que vai dar a metade desse carregamento para cada lado. Mas caso tenha dúvida ou um carregamento diferente, eu indico que vocês façam somatório dos momentos em um ponto, ponto A ou ponto B, e faz o cálculo então dessas reações aí para verificar.
Terceiro ponto aqui, cortando-se em C e considerando o elemento AC, então, quer dizer, essa região que está com essa linha pontilhada aqui, tanto C quanto E, nós vamos fazer a verificação do esforço. Se eu corto a minha estrutura em C e considero o elemento AC, por que eu considerei o AC? Porque eu só tenho essa força de reação aqui, ó. E eu olho para a esquerda, eu vou encontrar que o esforço cortante, aqui está representado pela letra V, tem autores que utilizam também a letra Q, vai ser justamente essa força que tende a cortar a seção C nessa região aqui. Então ela corta aqui, olha para a esquerda, vocês vão ver que só tem essa força de P sobre 2. No slide seguinte eu vou mostrar para vocês questão de convenção, mas é uma convenção que a gente chama de positiva. Então o esforço cortante da seção C, P sobre 2. E o momento na seção C? Eu preciso calcular qual que é a distância que eu estou dessa força. O momento vai ser dado então pela força, que nesse caso é a reação A, vezes a distância x, né? Então, resolvendo aí, nós temos que o momento é px sobre 2. Poderia escolher qualquer valor para substituir esses elementos. E na outra seção, na seção E, eu posso considerar, então, que eu fiz realmente o corte, né, e vou olhar para a esquerda ou pela direita. Aqui na solução, considerou o elemento EB. Por quê? Porque eu tenho apenas uma força atuando desse elemento. Então, de maneira análoga, ó, eu olho nessa seção considerando primeiro a força cortante e verifico que eu tenho P sobre 2, que é a reação em B. Ela está apontando para cima e o sinal aqui apareceu negativo. Por que disso? Nós vamos ver isso na nossa convenção de sinal. E momento também da mesma forma. Eu tenho então que o esforço de P sobre 2 vai ser multiplicado por essa distância. Qual que é o valor dessa distância? Se eu considero que a partir do ponto A eu tenho meu referencial, significa x, né? A partir daqui 0, x, o comprimento total que eu tinha era L. Então, L menos x é justamente esse braço de alavanca que eu tenho. Por isso que ficou esse valor aí de P vezes L menos x sobre 2. Inclusive, em breve nós faremos a construção de equações de momento e cortante. Vocês vão ver que existe uma relação muito interessante entre essas duas aqui. Se eu derivar a equação do momento, eu vou chegar, né, justamente nesse valor de cortante. Mas isso aí é assunto que nós veremos em seguida. Só para finalizar então esse exemplo, para uma viga sujeita somente a cargas concentradas, o esforço cortante é constante. Então observe que em qualquer região que eu corto e olho para a esquerda ou para a direita, o valor vai ser constante. Esse diagrama nos mostra isso. E o diagrama de momento vetor varia linearmente entre as cargas. Okay? Então, força concentrada. A convenção de sinal, então, do momento está invertida. Esse invertido eu coloquei entre aspas aqui porque isso é questão de convenção realmente, né? Não tem problema isso acontecer, mas a gente precisa ter ciência do que a gente vai trabalhar para não confundir isso aí depois. Só para entenderem o motivo, né, dessa convenção ser diferente do que foi adotado pelo Hibbeler. Bom, então para ajustar de vez essa questão de convenção de sinais, eu trouxe aqui o exemplo que é colocado lá no F-Tool, para que vocês possam inclusive verificar os exercícios de vocês depois e não ter nenhuma confusão quanto a sinal. Aqui nós temos então a representação completa de onde é plotado o diagrama, né, onde é mostrado para a gente a convenção positiva. E mais que isso, eu quero destacar para vocês esses três elementos aqui. Ó. Nós temos então aqui a representação de momento, de força cortante e de força normal, ou axial, né? Depende do autor aí, é a mesma coisa. Para o momento, pessoal, eu tenho a possibilidade de pensar o seguinte, ó, esse ponto, esse retângulo aqui do meio, é justamente aquela seção que eu escolhi para avaliar. Eu posso optar por olhar pela esquerda, tudo que tiver do lado de cá, ou pela direita. Eu não posso olhar os dois lados, ok? Olhando pela esquerda, se eu verificar que a tendência do momento é de girar no sentido horário, nem gosto muito de usar esse termo, mas pensa o seguinte, ó, eu estou tracionando a parte de baixo do meu elemento.
esquece o que está para a direita, olha só para a esquerda. Eu tenho a condição de momento fletor positivo. Se eu não quiser olhar pela esquerda e olhar pela direita, eu tenho também, o sentido agora ficaria anti-horário desse vetorzinho aqui, né? Só que ele continua tracionando a fibra de baixo da minha viga. Então isso significa que é um momento positivo. No segundo exemplo aqui, é o único que você precisa pensar um pouquinho a respeito dessa diferença que existe, é que à esquerda, se a seta, né, o vetor estiver indicando o sentido de baixo para cima, é positivo. E se eu estiver olhando só pela direita e o sentido for de cima para baixo, é a convenção positiva também. Ok? Então, cuidado para não confundir esse aqui. E o axial talvez é o mais simples. Eu consigo pensar, olhando pela esquerda, né? Então se o elemento está sendo puxado, alongado, imagina que esse retângulo vai ser alongado quando eu puxo ele pela esquerda. Então eu tenho a convenção positiva, tração. E se eu olho pela direita, esquece o que está à esquerda, eu consigo perceber isso também facilmente, que o elemento tende a ser alongado, então ele está sendo tracionado. Outro detalhe importante de mencionar é que nos nossos diagramas é sempre necessário indicar qual que é a unidade de medida. Né? Para o esforço normal e para o esforço cortante, a gente trabalha com a mesma unidade de força. Posso ter Newton, suas variáveis, né? Kilonewton. E também, se eu estiver trabalhando no sistema americano, pode aparecer o termo libras. Okay? Já para momento fletor, lembrem lá da equação, é força vezes distância. Então eu vou simplesmente fazer essa unidade ser esse elemento, né? Newton vezes metro, por exemplo. Unidade de força vezes a unidade de comprimento que eu estou trabalhando. No sistema internacional, em geral, trabalhamos com isso. No sistema americano pode surgir aí os libra vezes polegada, vezes pés, né? Coisas desse tipo. Então chegamos aqui ao nosso exercício resolvido. Acho que é muito interessante para facilitar o entendimento de vocês. É simples a figura, e aí a gente vai avançando, aprofundando, criando elementos mais elaborados ao longo das nossas próximas aulas. Trace o diagrama, ou os diagramas de esforço cortante e momento fletor para a viga e o carregamento que está sendo mostrado. Então essa figura aí eu peguei também do livro do Beer, e é bem simples, mas serve muito para nos auxiliar nesse momento. Solução. A partir do diagrama de corpo livre da viga inteira, então, olha só, nesse instante, quando eu vou calcular a reação de apoio, eu não posso cortar minha viga e olhar só para um lado. Eu preciso, para calcular as reações de apoio, apoio do segundo, do primeiro gênero, considerar a viga inteira, não pode cortar ainda. Encontram-se as reações em B e D. Observem que em B não vou ter força horizontal, né? Apesar de ser um apoio de segundo gênero, porque eu não tenho aqui a solicitação horizontal. Feito o cálculo então das reações de apoio, encontram-se os esforços internos para os corpos livres formados pelo corte da viga. Agora sim eu vou cortar a viga na região que eu tenho interesse de descobrir aquele esforço interno. Posso fazer, por exemplo, né, uma série de cortes que vai iniciar desde o ponto A até o ponto B, ponto C. Eu vou cortando aqui, né, a minha viga de fora a fora. E por fim, plotam-se os resultados. Observe então o resultado final dessa figurinha que nós temos aqui. Imagina que eu tenho algumas seções aqui. Eu não preciso cortar a viga, né, milímetro a milímetro, senão isso vai ficar muito trabalhoso. Mas eu tenho alguns pontos principais que eu não posso esquecer. Nesse caso, né, eu tenho, por exemplo, essa seção 1, seção 2, seção 3, 4, 5 e 6. Onde que eu vou escolher para cortar minha viga? Em geral, perto de algum dos esforços, né, aplicados, é um ponto muito bom. Talvez, dependendo do esforço que eu estou procurando, é necessário cortar imediatamente antes e depois. Em alguns casos, isso vai mudar um pouquinho. Mas com o tempo, vocês vão se acostumar com isso. Observem o seguinte. Nesse primeiro trecho aqui, quando eu faço o cálculo da reação de apoio, eu encontrei, olha só, 46 kilonewtons para o apoio B e 14 kilonewtons para o apoio do ponto D, né? Só para não confundir aqui. Nesse caso, pessoal, se eu observar aqui
qualquer ponto que eu pegar entre a seção 1 e 2 e olhar pela esquerda, a única força que é cortante é essa força de 20 kN. E ela está aqui, então, para baixo. Seria, então, o sentido negativo dessa nossa estrutura. Então, eu tenho aqui, ó, que de A até B, observem essa palavrinha agora, imediatamente antes de B. Por que imediatamente antes? Porque o ponto de apoio é justamente no ponto B. Então, eu estou a um infinitésimo de distância do ponto B, mas eu não cheguei nessa força ainda. Então, eu tenho que, para qualquer lugar que eu cortar e olhar pela esquerda, 20 kN negativo. Negativo com base nessa nossa convenção. Olha só, se fosse para cima, seria positivo. Mas nesse caso aqui, nós temos o corte, então, 20 kN para baixo, negativo, desse ponto até esse. Imediatamente depois, seria essa seção 3. Se eu olhar aqui pela esquerda, agora sim eu tenho 20 kN para baixo e 46 kN para cima. Ou seja, o resultado final disso vai ser 26 kN positivo. E vai ser constante até o ponto, ou a seção 4, porque eu estou imediatamente antes do ponto C. Olhando pela esquerda, então, vão estar constantes aqui os mesmos valores. Por isso que essa reta fica constante. Imediatamente depois, eu chego aqui na seção C. Olhando pela esquerda, eu tenho agora as forças de 20 e 40 para baixo e 46 para cima. O resultado final disso, então, seria 14. Considerando, então, que os valores maiores, né, estão apontando para baixo, sinal negativo. E chegando aqui, né, até na seção 6 para conferir, esse valor vai ser constante, olhando pela esquerda. E se eu olho pela direita? Eu vejo apenas a força de 14 kN, que está apontando para cima. Com base na convenção, também sinal negativo. Então isso é válido para qualquer ponto. Se eu imaginasse essa seção no meio, né, só para fazer esse teste de esquerda e direita, pego a seção que está bem aqui no meio e vou olhar pela esquerda, eu tenho, ó, 20, menos 20, melhor dizendo, mais 46. Ficaria então 26 positivo. Nessa mesma seção, olhando agora para a direita, eu tenho 14, que é negativo, né, porque ele está apontando para cima. Então, menos 14 mais 40. Chegaria também nesse 26 kN. Para a parte aqui do momento, é bem semelhante. Só que, lembrem que agora eu preciso pensar na equação do momento, que é força vezes distância. Nesse ponto A, eu tenho uma força de 20 kN aplicada exatamente em cima. Se eu olhar pela esquerda, mais simples, né, nesse ponto. Vamos pegar a seção 1. Olhando pela esquerda, eu ainda não tenho distância, então seria 20 vezes 0. O momento no ponto 1, na seção 1, é praticamente zero, né? Tem uma pequena distância aqui, mas é questão gráfica. Considere que essa seção 1 está exatamente nesse ponto aqui. Quando eu estou na seção 2 e eu olho pela esquerda, eu tenho então a distância de 2,5. 2,5 vezes 20, então eu tenho um valor de 50 kN vezes metro. E observem que a tendência desse vetor aqui é provocar atração do lado de cima e compressão do lado de baixo. Flexão é essa condição que nós temos aí, né, de tração e compressão, né, em alguns casos simultaneamente, um na parte de cima e outro na parte de baixo. Avançando um pouco mais, chegamos aqui à seção 4, por exemplo, né, que seria esse ponto. É interessante eu trabalhar analisando pela direita. Por quê? Olhando pela direita, eu consigo ver que eu tenho apenas a força de 14 kN. 14 vezes essa distância de 2, 28 kN. E quando eu chego no ponto D, zerou novamente. Então, em resumo, nós construímos aí o diagrama de esforço cortante e momento fletor para essa viguinha simples. Deve-se observar que o esforço cortante é constante. Então, observem que, né, tem trechos constante, 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 e o momento fletor varia linearmente entre as cargas concentradas. Esse arranjo aqui sempre vai ser válido. Se eu tenho força cortante, né, e a força é concentrada, vai ser sempre linear, paralela ao eixo X, enquanto que para o momento fletor, essa linha vai ser sempre inclinada. Depois vocês vão ver carregamento distribuído, isso muda, e quando eu tenho também alguns
pontos de momento aplicado, o diagrama de momento vai sofrer alguns detalhes, né, alguns saltos que a gente vai ver logo mais. Trouxe aqui também alguns exercícios para vocês praticarem, então eu vou deixar aqui uns 10 segundos em cada imagem, para depois vocês terem a oportunidade de pausar o vídeo e tentar resolver esses exercícios aí. Letra B. Exercício número 2, construir o diagrama de esforço cortante e momento fletor. Letras B e C. Mais um exercício, agora diagrama de esforço cortante e momento também para essa estrutura. Letra B. E aqui está a parte de referências, né? Aqueles livros que eu indiquei para vocês, que é o mesmo que a gente tem na nossa bibliografia básica aí e complementar da disciplina de Teoria das Estruturas. Novamente eu quero aproveitar para agradecer a vocês por toda a atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, né? Ou mesmo via plataforma Moodle, e assim que possível estarei à disposição de vocês para respondê-los. Um abraço e obrigado.